pessoas que assistem no meu canal, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo de madrugada. Hoje eu vim falar sobre alguns filmes que eu andei assistindo ultimamente, né? Vou falar só de um específico que eu vi um dia desses, que se chama Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças. Cara, eu amei muito esse filme, porque assim, eu descobri que foi baseado em fatos reais. Basicamente, o filme é um anti-manicômio. Eu vou falar pra vocês o que acontece no filme. Então, né, o protagonista é um adolescente, mais ou menos de, acho que 18 anos, ou menos, não sei explicar, porque no filme não mostra a idade dele, mas ele tem entre essa faixa etária, porque ele estuda e assim, ele é grafiteiro, né? Ele é grafiteiro, ele tem amigos que ficam grafitando e, além disso, ele fuma, ele fuma né? Pra não dizer outra coisa, que eu não sei se o youtuber vai gostar que eu fale. Então, né? Ele foge de casa porque o pai dele briga muito com ele, a mãe dele é super de boa com ele, pelo que eu vi no filme. E assim, ele foge da casa dos pais, vai viajar com um amigo dele, que é grafiteiro, né? Mas eles foram pra um local, né? Muito, assim, estranho. Porque era a casa de dois homens adultos que queriam aproveitar dos dois, né? Queriam fazer aquilo que todo mundo já sabe. E, assim, é muito bizarro, mas ele consegue se sair dessa. Aí, no filme, né? No filme, eles começam. Não, ele começa a pedir ajuda, né? Pedir dinheiro, porque ele não quer ficar mais naquele local, né? E daí então ele conhece uma mulher, os dois conversam, ela pede um suco de limão pra ele, e assim vai. Aí chega um momento do filme que os dois começam a ter interesses românticos. Aí é toda aquela cena, beijo, sexo, aquela coisa de romance, sabe? Depois ele voltou pra casa dele, porque ele sabe onde é a casa dele, ele conseguiu dinheiro e viajou. E nisso, o pai dele ficou com raiva dele, porque, poxa, ele sumiu, mas depois voltou como se nada tivesse acontecido, né? E assim, ele sai pra grafitar com os amigos dele de madrugada. Chega uma hora no filme que o pai dele descobre que ele tá fumando, né? Tá fumando e foi pego pela polícia. E o pai dele coloca ele num manicômio. Lá ele começa a ter um tratamento, porque ele era viciado em maconha, sendo que ele só fumava algumas vezes. E no filme mostra todos os acontecimentos, o que eles faziam com ele no manicômio. Trancavam ele dentro de uma solitária, ele ficava extremamente transtornado, porque, cara, olha que o ponto que a humanidade chegava naquela época, de deixar um ser humano com condições mentais dentro de uma sala, assim, vazia. Aí lá mostram que existia tratamento de choque, drogavam muito ele, literalmente davam muita droga pra ele, que é remédio, né? Remédio pra ele meio que tratar dos vícios dele. E assim, o filme fica mostrando como ele ficou super traumatizado, porque, cara, imagina só, tu sai da tua casa, do conforto da tua casa, vai pra um local que é extremamente diferente, a pessoa, as pessoas de lá vão te dar remédio, vão te trancar em sala se tu desrespeitar uma mínima coisa ou tentar sair de lá. E assim, eu achei o filme assim extremamente triste, porque era uma realidade do Brasil. E eu agradeço até hoje por não existir manicômio. E esse filme é literalmente anti-manicômio, porque o que faziam lá era extremamente desumano.
porque, assim, cara, mano, eu não consigo nem imaginar como seria ficar lá dentro. Só de ver o filme, eu já fiquei, assim, assustada, porque realmente acontecia, né? Graças a Deus a gente tá numa realidade totalmente diferente hoje em dia, né? Amém? E, assim, tem uma hora que ele consegue alta, digamos, ele sai do manicômio, o pai dele pega ele de novo e, assim, ele tá muito transtornado, ele não consegue falar, ele fica uma pessoa não verbal. Algumas palavras ele consegue falar, mas, assim, de uma forma meio que não sai, sabe? A pessoa fica. A pessoa tenta entender o que a outra tá falando, mas não. A outra tá falando muito baixo ou ela não quer realmente falar. E ele tava assim, literalmente transtornado. Ele tava. Chegou um ponto que ele não conseguia nem ficar dentro do próprio quarto. E nisso, ele. Tem uma hora no filme que ele saiu, foi pra uma festa, como qualquer outra, e nisso, né, mostra uma cena que ele foi tentar ficar com uma garota, mas eles foram pro banheiro, né? Eles foram pro banheiro e na hora que eles iam praticar relações, ele surtou, porque ele lembrou da solitária. Porque era um local totalmente fechado, então meio que ele ficou assim, transtornado. Ele começou a quebrar tudo. O pai dele ficou com muita raiva dele, colocou ele de novo no manicômio. E aconteceu a tortura de novo. Aconteceu, ele foi torturado. Aí, aí tem uma cena específica que eles colocam ele na solitária. O menino simplesmente taca fogo, porque ele não aguenta mais ficar lá. Ele não aguenta mais ficar lá. E esse filme me deixou muito, assim, triste. Me deixou triste e meio que traumatizada, né? Porque eu nunca tinha visto algo assim antes. Talvez na verdade eu vi algo assim, digamos assim, que seja pior do que esse filme. E esse filme é muito bom. Recomendo muito vocês assistirem. Quem ainda não assistiu, esse vídeo tem spoiler, mas se você quiser ir atrás, tem em duas plataformas de streaming, né? Tem na Prime Video e tem na Netflix. E assim, no final do filme, mostra que foi baseado em fatos reais. O diretor do filme usou um livro de um homem que passou por tudo isso que o personagem passou ao decorrer do filme, né? Ele foi no manicômio, ficou preso lá por duas vezes. E assim, quando é um filme baseado em fatos reais, eu fico assim extremamente arrepiada, sabe? Eu fico muito arrepiada. Porque, cara, é uma coisa assim que tu não imagina. Tu não imagina que exista, mas realmente existia. E parando pra pensar agora, a nossa sociedade tá assim mais humana. Porque antes não existia manicômio, né? Basicamente queriam. Ai, mano, é muito triste. Eu não consigo nem descrever a minha indignação. Porque eu fiquei tão indignada, mas tão indignada com esse filme, que eu fiquei triste. Sinceramente, eu fiquei muito triste. Porque foi uma coisa que aconteceu. E, assim, vou falar uma cena que eu achei mais chocante, né? Eu achei todas as cenas chocantes, mas uma que realmente mostra o que ele sentia, né? Ele pegou um papel, escreveu tudo o que ele tava sentindo. E nisso, né, o pai dele veio visitar ele. Ele tava fumando cigarro. E basicamente ele queimou a mão do pai dele porque, poxa, ele ficou com muita raiva do pai. Também quem não ficaria nessa situação, a pessoa tá assim, zen da cabeça só porque o pai viu uma bituca de seda, de maconha, o cara já, o meu pai já ficou assim. Tô dando assim um exemplo, tô dando assim o suposto exemplo que podia acontecer na vida real, né? Que realmente aconteceu. A pessoa passar por esse tipo de coisa, de situação. E assim, vou continuar a cena. Basicamente, ele queimou a mão do pai dele e entregou a carta, né? E nisso, o pai dele leu tudo que ele sentiu, né? Porque ele tava lá dentro, né? E ele colocou todos os sentimentos dele.
E, cara, sinceramente, esse filme, assim, me mexeu tanto, mas tanto que eu penso nele. Eu assisti, tipo, acho que eu assisti dia 15, né? Assim, faz pouco tempo que eu assisti esse filme, mas eu ainda lembro muito, tanto que eu gostei muito desse filme e eu tô buscando atrás de gente, porque, poxa, é um filme, assim, muito bom, um filme muito chocante, porque mostra uma realidade de uma época, né? De uma época, de um ano. E, assim, esse filme mostra, né, que a experiência de estar lá dentro é horrível, né? Porque, poxa, imagina você ser uma pessoa realmente uma pessoa saudável, né, mentalmente, mas tem complicações por conta da sua família, e a sua família te colocar num local que tem pessoas, assim, que eram consideradas loucas, malucas, por conta de problemas mentais que simplesmente poderiam ser resolvidos à base da conversa e à base do remédio é, não sei explicar, não sei também falar, mas infelizmente a sociedade daquela época não pensava assim. Pensava que tinham que excluir esse tipo de pessoas que têm problema mental e colocar dentro de um local que iam sofrer choques, iam sofrer muitas coisas, sabe? E assim, é um filme que eu recomendo pra vocês, tá? Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E até a próxima. Beijos e bebam bastante água, ok?